Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los para abrir a palavra de Deus hoje comigo em 1 João, capítulo 4, versículo 8. 1 João 4, 8, que diz: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E que o Senhor há de abençoar essa leitura aos nossos corações. O que é Deus para você? Já vimos aí a palavra, já vimos aí o Espírito Santo, já vimos aí Jesus. E agora nós estamos olhando o que é Deus para você. Bem, talvez a primeira pergunta que temos que fazer é: de onde surgiu toda essa natureza? Será que surgiu de uma explosão? Será que surgiu de nada? Conta-se que houve uma discussão em sala de aula entre um professor bem conceituado, cientista, e falando à sua turma e provocando ali os cristãos, mostrando que Deus ele não existe, porque se Deus existisse, Deus então ele criou o mal, Deus ele criou a perversidade. E aí ele tentando provar à turma e ridicularizando os cristãos que ali se encontrava, mostrando que Deus não existe, que veio tudo de uma explosão. Então, um aluno, ele perguntou ao professor: Professor, existe a escuridão? E o professor disse: existe sim, é claro que existe. Ele disse: não, professor, não existe a escuridão. Existe a falta de luz. Existe a falta de luz. Professor, existe. E aí ele falou outra coisa que eu agora não me lembro muito bem, mas ele mostrou. E aí ele finalizou dizendo: professor, eu volto a perguntar, existe o mal? Ele disse: existe? É claro que existe. Ele disse: não, existe a ausência de Deus. O que nós podemos entender de relação a isso é que o que nós vemos é Deus sim, ele criou os céus e a terra. Deus, ele sim existe. Mas Deus não criou o pecado, Deus não criou a perversidade. Tudo isso é a ausência de Deus. Então, vamos olhar um pouco mais disto amanhã, mas nós temos que entender hoje Deus, ele sim existe. Deus sim, ele é o Criador dos céus e da terra. Mas ele não é só o Criador. No versículo de hoje ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós temos que entender que ele vai além disto. E ele nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira coisa que nós temos que entender hoje é: ele é o Criador dos céus e da terra. A segunda coisa que nós temos que entender hoje é que ele é amor. Que ele nos ama. E quando nós não estamos dentro da vontade dele, quando nós não estamos andando com ele, é porque nós estamos andando sem ele. E quando nós não estamos com ele, nós não temos o verdadeiro amor na nossa vida. Então pensem bem nisso hoje. Pense bem o que é Deus para você hoje. Reflita nisso. Responda isso. Deus, ele é um nada? Ele é simplesmente um criador? Ou Deus é amor?
Reflita nisso hoje. Tenha um bom dia. Que o Senhor os abençoe. E até o nosso próximo Antes do Café.